Após 16 anos, o Brasil finalmente voltou ao topo do basquete das Américas. De fato, o ano de 2025 está sendo maravilhoso para o basquetebol brasileiro. Em agosto de 2025, na Nicarágua, a nossa seleção fez história mais uma vez. Numa final contra o grande rival a Argentina, a mesma que nos derrotou em 2022 jogando em casa, no Recife, o Brasil se vingou e conquistou o pentacampeonato da America Cup. E no vídeo de hoje eu vou te contar a trajetória da nossa seleção até a conquista desse título incrível. Mas antes de irmos ao título, eu preciso te explicar o que é a America Cup. A Copa América de Basquete é o principal torneio de basquete das Américas, criada em 1980. Foram realizadas já 20 edições, com essa de 2025, e reúne as principais potências do continente. Os Estados Unidos dominam essa competição com 7 canecos, mas o Brasil não fica atrás. Com essa conquista de 2025, chegamos ao 5º título. Fomos campeões também em 1984, 1988, 2005 e 2009. A partir da 6ª edição, que aconteceu em 1993, até a edição de 2015, o campeonato da Copa América acontecia uma vez a cada 2 anos, e também era um torneio que servia como classificatório para a Copa do Mundo FIBA e os Jogos Olímpicos. No entanto, desde 2017, juntamente com todos os outros campeonatos continentais masculinos da FIBA, os torneios passaram a ser disputados uma vez a cada 4 anos, e os campeonatos continentais não fizeram mais parte do processo de qualificação para a Copa do Mundo FIBA ou para as Olimpíadas. E a edição da Copa América de Basquete de 2025 aconteceu pela primeira vez na história em Managuá, na Nicarágua, entre os dias 22 até 31 de agosto. As 12 seleções que disputaram o título foram divididas em 3 grupos. Grupo A, Brasil, Bahamas, Estados Unidos e Uruguai. Grupo B, Panamá, Venezuela, Canadá e Porto Rico. E Grupo C, Nicarágua, anfitriã, Colômbia, Argentina e República Dominicana. Os atletas que representaram a nossa seleção e conquistaram o título são Bruno Caboclo, o nome de maior referência desse elenco e trouxe toda sua experiência internacional para a disputa de uma competição representando o Brasil e jogou a última temporada pelo Hapoel Tel Aviv. O armador Iago Santos, que defendeu a última temporada Estrela Vermelha na Sérvia. Lucas Dias, o grande pivô do CESI Franca, que já havia disputado as edições de 2017 e 2022 da Copa América. Gui Deodato e Alexei Borges, que vieram do Flamengo, assim como o jovem pivô Juan Miranda, que infelizmente acabou sofrendo uma lesão junto com a competição. O alarmador Vitor Benite, veterano do Baloncesto Sevilha, inclusive um dos melhores arremessadores dessa seleção, viu? O jovem armador Caio Pacheco, do Leima Corônia. Jorginho de Paula, do CESI Franca. Natan Mariano, também do Franca. O alarmador Reinando Santos, do Pinheiros. E o nosso querido pivô Mãozinha, que no início do ano estava na D-League, e agora em julho ele assinou com o Manisa Basket da Liga Turca, todos comandados pelo experiente técnico Aleksandar Petrovic. O Brasil estreou na competição no dia 23 de agosto, contra o Uruguai, começando muito bem, abrindo 27-20 no primeiro quarto, mas o Uruguai reagiu. Eles encostaram no placar e o jogo ficou acirrado. Nos momentos decisivos, a experiência falou mais alto. Jorginho de Paula e Benite converteram cestas de 3 fundamentais. Bruno Caboclo foi o cestinha da partida com 13 pontos e também se destacaram Iago Santos, Alexei Borges e Jorginho, todos com 12 pontos cada, iniciando com vitória por 81-76. No dia 24 de agosto veio a segunda partida contra a seleção das Bahamas. A seleção brasileira começou muito mal e tomou um susto. O time brasileiro chegou a ficar 14 pontos atrás, mas mostrou personalidade para reagir. A virada veio no segundo período e eles fizeram a segunda metade do jogo de forma impecável. Vitória por 18 pontos de diferença, com Iago sendo cestinha na ocasião, brilhando com 17 pontos. A terceira partida da fase de grupos foi a mais complicada de todas, contra a seleção dos Estados Unidos. E então veio o teste de fogo. Os Estados Unidos não vinham com a sua seleção principal, mas tinham veteranos, como Langston Galloway, de 33 anos, que desde 2022 está atuando na Europa, o ala pivô Zach August, que já jogou no Panathinaikos e no Galatasaray, e o ala armador Jerian Grant, campeão da Euroliga com o Panathinaikos em 2024. Mas um dos principais destaques da seleção norte-americana na competição foi o ala armador Javonte Smart, que está atualmente na D-League, sem esquecer que a maioria dos jogadores que estavam representando os Estados Unidos ou já passaram pela NBA ou estão ainda em atividade na Liga de Desenvolvimento da NBA. O Brasil começou bem e manteve um jogo equilibrado, mas sofreu um apagão no último quarto, sendo superado por 26-11 no período final. Bruno Caboclo foi o cestinha da seleção nessa partida, com 21 pontos e 5 rebotes. Iago também fez uma boa partida, registrando quase um duplo-duplo de 14 pontos e 9 assistências, mas infelizmente o Brasil foi derrotado por 90-78, mas com a classificação garantida para as quartas de final. Nas quartas, o adversário era a República Dominicana, e foi um jogo tenso do início ao fim. Jorginho fez uma partida espetacular, praticamente superando suas 3 primeiras partidas em pontuação juntas, com 28 pontos, 5 rebotes e 7 assistências. Iago dos Santos também foi muito bem, com 25 pontos, 7 rebotes e 4 assistências, sem esquecer que o garrafão foi dominado por Bruno Caboclo, com 19 pontos e 9 rebotes, além de 12 pontos e 6 rebotes de Lucas Dias.
O Brasil, que em certos pontos da partida chegou a ser ameaçado pela fisicalidade da equipe dominicana, saiu de quadra vencedor por 94-82, se classificando para as semifinais. Chegando na próxima etapa, mais uma vez nossa seleção teria que enfrentar a seleção dos Estados Unidos. A partida começou quente, com as equipes trocando cestas, mas os Estados Unidos terminaram o primeiro quarto na frente, por apenas 3 pontos, com a parcial de 23-20. No segundo período, os americanos conseguiram impor mais o ritmo, aumentando a vantagem com Galloway convertendo várias cestas de 3, e os Estados Unidos fecharam a primeira metade do jogo com 52-38. E para piorar a situação do Brasil, poucos minutos do início do terceiro quarto, os norte-americanos chegaram a abrir 20 pontos de vantagem. Venciam por 58-38. Nesse momento, eu estava acompanhando o jogo ao vivo e eu não conseguia entender como o Brasil não conseguia parar aquele ataque dos Estados Unidos. E a cada cesta dos norte-americanos e erros do ataque brasileiro, parecia ficar impossível o título da América. Mas o Brasil mostrou muita garra, raça e intensidade. Nos 17 minutos seguintes, os americanos fizeram apenas 19 pontos, enquanto a seleção brasileira registrou um total de 54. Um ataque avassalador, uma virada histórica. Atuações impressionantes, como Lucas Dias, que registrou um duplo-duplo de 18 pontos, 13 rebotes e uma bola do meio da quadra para calar o ginásio. Digo, calar pelo lado dos americanos, né? Porque os brasileiros comemoraram muito. Iago dos Santos foi o maestro da reação com 25 pontos e 12 assistências. E Bruno Caboclo fez 11 pontos só no último quarto, finalizando com 20, além de pegar 9 rebotes. E uma cravada sensacional depois de uma assistência por entre as pernas do Iago dos Santos. A conexão Iago-Caboclo foi a chave da virada, uma das principais armas ofensivas do Brasil, que funcionou muito bem no momento decisivo. Além das cestas de 3 que a equipe converteu na reta final. Vitória de 92-77. Uma virada histórica, além de ser a terceira vitória sobre os norte-americanos em competições internacionais, só em 2025. O Brasil não só virou 20 pontos de diferença, como venceu com autoridade, garantindo sua vaga para a grande final. No dia 31 de agosto, aconteceu o confronto da final que seria contra a seleção da Argentina, que na partida anterior venceu com autoridade a seleção do Canadá. De fato, seria uma chance da vingança brasileira, já que em 2022 tivemos a oportunidade de ganhar dos caras. Aqui, dentro de casa, em Recife. Mas na ocasião, perdemos por apenas 2 pontos. Era uma reedição da final perfeita, enfrentando o nosso maior rival. E o jogo começou como deve de ser, corrido, equilibrado, com pouquíssimas faltas, mas com a defesa intensa dos dois lados da quadra. A defesa brasileira sempre forçando a Argentina a arremessar com contestação, e a defesa argentina também sempre forçando o Brasil aos erros. Então as melhores oportunidades geralmente surgiam de contra-ataque. Tanto que o Brasil conseguiu 11 pontos de contra-ataque, sendo Gui Deodato o destaque com 9. No segundo quarto, ambas as equipes tiveram dificuldade para pontuar novamente, mas Benite e Iago brilharam e fizeram cestas de 3 seguidas. E uma das jogadas mais lindas da final foi a cravada de Jorginho no fim do período para ampliar a vantagem brasileira. No terceiro quarto, o Brasil continuou com a marcação forte, porém a Argentina permaneceu viva graças aos rebotes ofensivos, convertendo várias cestas com segundas oportunidades. O terceiro período terminou 11-12 para os argentinos, mas o Brasil ainda estava na frente por 12 pontos. E no último e decisivo quarto do jogo, a força coletiva do Brasil apareceu. Mesmo com a pressão da defesa argentina e alguns ataques bem-sucedidos, o Brasil manteve a vantagem e o placar final se encerrou 55-47 para a nossa seleção, conquistando assim o pentacampeonato da Copa América de basquete. Jorginho de Paula foi um monstro na defesa, sendo fundamental na decisão com 5 tocos, 2 bolas roubadas, além de 5 pontos e 7 rebotes. Bruno Caboclo terminou com 11 pontos e 7 rebotes, e Iago Santos mais uma vez brilhou com 14 pontos e foi eleito o MVP da competição. Iago e Caboclo foram eleitos para o time ideal, 2 brasileiros entre os 5 melhores. Mas sendo sincero, dava para colocar mais gente da seleção amarela aí. Esse pentacampeonato representa muito mais do que um título. É a prova de que o basquete brasileiro nunca desistiu de sonhar alto. Depois de 16 anos, voltamos ao topo das Américas. E fizemos isso do jeito mais brasileiro possível, com garra, talento e muita emoção. A vingança perfeita contra a Argentina, uma virada histórica contra os Estados Unidos e a certeza de que a nossa nova geração está pronta para conquistar o mundo. E se você ficou até aqui e gostou desse conteúdo, mano, não esqueça de se inscrever e deixar um likezão que vai estar me ajudando demais. E talvez você também vai gostar de saber um pouco mais sobre o histórico título mundial de basquete dos Jogos Universitários Mundiais de Verão. Que eu vou deixar a recomendação assim que esse vídeo acabar, é só você clicar em algum lugar aqui da tela que você já vai ser redirecionado para esse vídeo. Então, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, até a próxima e falou!